Olá pessoal, vamos falar agora sobre NR10. NR10 é uma norma regulamentadora que fala exclusivamente sobre segurança em instalações e serviço com eletricidade. A NR10 ela foi criada em 1978, mas a partir de 8/12/2004 ela passa a ser obrigatória. Por que ela passou a ser obrigatória em 2002? Em 2004? Porque em 2002 morreram várias pessoas por choque elétrico. Aí o governo falou assim: vamos ter que tomar uma ação. Essa uma ação demorou 2002 inteiro, 2003 inteiro, finalzinho de 2004, depois que morreram 1.200 pessoas, o governo fala assim: a partir de hoje, 8/12/2004, a NR10 passa a ser obrigatória para quem interage direta ou indiretamente com a eletricidade. Então, para quem interage diretamente, um exemplo, o eletricista que vai lá, põe a mão na massa, que encosta no ponto que está próximo do ponto energizado, do disjuntor, do barramento, do cabo decapado, ele está interagindo diretamente com a eletricidade. O engenheiro, o técnico, o encarregado, o supervisor, todos estão interagindo aí, no caso, indiretamente. Mas a NR10 diz que nós devemos ter o curso de NR10 básico, né, mesmo interagindo indiretamente com a eletricidade. Por quê? Eu preciso ter noções de riscos elétricos, eu preciso ter noções de primeiros socorros, eu preciso ter noções de proteção em combate a incêndio. Então, eu preciso saber, mesmo eu sendo engenheiro, no meu caso eu sou engenheiro, o que eu devo fazer? Eu devo interagir, né? Eu interajo indiretamente com a eletricidade. Então, interagindo indiretamente com a eletricidade, o que vai acontecer? Eu preciso ter noções de riscos elétricos, combate a incêndio e primeiro socorros. Agora, vamos falar de definição de choque elétrico. O que é o choque elétrico? Sucintamente, né, o choque elétrico é a passagem da corrente elétrica pelo corpo humano. Então o que quer dizer isso daí? Toda vez que uma corrente elétrica fluir pelo nosso corpo, nós estamos sendo vítima de um choque elétrico, tá certo? Então a definição de choque elétrico é a passagem da corrente elétrica pelo corpo humano. Que lá na avaliação, a última questão pergunta lá: o que é o choque elétrico? É a passagem da corrente elétrica pelo corpo humano. Agora, pessoal, vamos falar sobre CEP. O que é o CEP? É o Sistema Elétrico de Potência. Como é que funciona o nosso CEP? Nós temos aqui a geração de energia, que vai até esse ponto aqui, a transmissão, que vai até esse ponto aqui, a distribuição e o consumo aqui embaixo. Como que é feito a geração da energia elétrica que nós consumimos aqui em São Paulo e Rio de Janeiro? Basicamente, nós temos o represamento da água através de uma barragem. Essa barragem é uma barragem de concreto. Dessa barragem sai uma tubulação que está presa a um gerador, que a água vem por essa tubulação, bate no gerador, né, bate na pá do gerador, que está presa aqui uma turbina, que está presa ao gerador, que vai gerar aqui uma tensão de 17 kV. 17 kV entra no transformador elevador, eleva para 230 a 760 kV. Desse ponto de conexão para frente é chamado transmissão de energia, até aqui. Aí o que vai acontecer? Aquelas torres maiores que cruzam a rodovia, quando nós estamos viajando, é uma torre de transmissão. Essa torre de transmissão, geralmente, ela está vindo lá de Itaipu, através de Furnas, né? O que vai acontecer? Essa transmissão, quem faz atualmente, que traz a energia gerada lá em Itaipu até próximo da gente, é uma empresa chamada ISA-CETEP. A ISA-CETEP é uma empresa colombiana que tem a concessão de transmitir a energia gerada desde a usina hidrelétrica de Itaipu até próximo da gente. Aí o que vai acontecer? Essa linha de transmissão, ela vai chegar aqui perto da gente numa ITT. O que é ITT, pessoal? Estação Transformadora de Transmissão, né? Então, a estação transformadora de transmissão, o que vai acontecer? Ela vai rebaixar essa tensão para 69
88, 138 kV. Desse ponto de conexão para frente é considerado a distribuição de energia. A distribuidora de energia elétrica, o que ela vai fazer basicamente? Ela vai distribuir a energia elétrica gerada, que veio pela transmissora, que chegou na ITT, que rebaixou, que entregou para a distribuidora. O que vai acontecer? Através de linha de subtransmissão, ela vai alimentar alguns clientes, chamados clientes de alta tensão, que para a NR10, a partir de 1000 volts, a corrente alternada já é alta tensão, mas perante a concessionária, clientes alimentados numa tensão acima de 36,2 kV é considerado alta tensão. O que vai acontecer? Essa linha de subtransmissão, ela vai chegar numa ETD. O que é ETD? Estação Transformadora de Distribuição. Nesse momento, rebaixa a tensão para 13,2 kV. Lá no último patamar do poste, lá na rua, as 3 fases é 13.200. 2 fases, 13.200 e fase I terra, 7.620 volts, que é 13.200, divido por raiz de 3, eu tenho 7.620 volts. Aí o que vai acontecer? Esse nível de tensão de 13.200, pessoal, vai alimentar os clientes chamados clientes de média tensão perante a concessionária, que só para a NR10 não existe média tensão, que eu vou falar daqui a pouco. Aí o que vai acontecer? Essa tensão aqui de 13,2 kV, ela vai alimentar um transformador perto da nossa casa. Esse transformador, o que ele vai fazer? Ele vai rebaixar 13.200 para 127.220 volts e vai alimentar nossas casas. Então, perante a concessionária de energia elétrica, nós somos os clientes de baixa tensão, tá certo? Então, continuando. Existem aí 7 variáveis importantes que interferem no choque elétrico. Qual que é a primeira variável? É o trajeto, caminho percorrido pela corrente elétrica no corpo humano. Então o que é isso daí? Se eu tomar um choque do meu braço direito para o meu pé direito, a probabilidade de eu ficar vivo é muito grande. Se eu tomar um choque do meu braço esquerdo para o meu pé esquerdo, a probabilidade de eu ficar vivo é muito pequena. Por quê? A corrente elétrica ela fluirá diretamente pelo meu coração. 2. Intensidade. Valor da corrente em amperes. O que mata a pessoa é a corrente. Maior ou igual a meio ampere, nós estamos sujeitos ao óbito. Então, o corpo humano, ele tolera apenas metade de 1 ampere, não mais do que isso. 3. Duração. Tempo que a corrente circula pelo corpo humano. Qual o tempo que a corrente ficou circulando pelo seu corpo? Então, exemplo. A pessoa tomou um choque, você viu que ela tomou um choque, em 1 minuto você foi lá, soltou ela do ponto energizado. Você tem 95% de chance, após fazer lá o RCP, a massagem cardíaca no peito da pessoa, de trazer ela à vida. Se demorar 8 minutos, um exemplo, você vai ter 0,25% de chance. Ou seja, menos de 1% de chance de trazer essa pessoa à vida novamente. 4. Área, extensão da superfície de contato com a energia elétrica. Qual parte do seu corpo que ficou tocando a rede elétrica? Isso é uma variável importante. 5. Tipo, se a corrente é contínua ou se a corrente é alternada. Qual a pior corrente que existe? É a corrente contínua. Qual a menos pior? A corrente alternada. Né? Por quê? Corrente contínua, você pegou, você vai grudar e vai morrer. Qual corrente contínua que eu estou falando? 760 volts, corrente contínua. Para quem faz manutenção de trem, ônibus elétrico, metrô, 760 volts, corrente contínua, o que vai acontecer? Você pegou, você vai grudar e vai morrer. Na corrente alternada, pessoal, existe um termo lá chamado corrente de largar. O que é corrente de largar? É o valor máximo que o meu corpo suporta e, às vezes, eu consigo soltar o ponto energizado. Então, se a gente for ver, a pior corrente que existe é a corrente contínua e a menos pior, não melhor, né? Se fosse melhor, você não estaria fazendo o curso de NR10. A menos pior é a corrente alternada, tá certo? Então, a pior corrente que existe é a contínua e a menos pior é a corrente alternada. 6. Tensão. Diferença de potencial entre o ponto energizado e a terra. Não tão importante quanto a variável 2. O que mata a pessoa
É a corrente. 7. Condição física da vítima. Se ela está com a pele úmida ou seca, se ela é gorda ou magra e o estado de saúde. Aonde vai influenciar a variável 7? Na resistência do corpo humano. Então, o que é isso daí? Quanto menor a minha resistência, maior é a corrente que vai passar pelo meu corpo. Então, exemplo, eu tenho a fórmula da primeira lei de Ohm que diz o seguinte: corrente é igual tensão dividido por resistência. Se a minha resistência está baixa, se eu estou molhado, eu estou com a resistência baixa. Se eu tomar um choque, a probabilidade de eu morrer por choque elétrico é muito grande. Pessoa gorda ou pessoa magra? Teoricamente, a pessoa gorda ela não pratica esporte. Se eu não pratico esporte, a minha resistência física é baixa. Se a minha resistência física é baixa, a minha resistência elétrica é baixa também. Então, o que quer dizer isso daí? Se eu tomar um choque, né, se eu sou uma pessoa gorda e tomar um choque, a probabilidade de eu morrer, referenciando ao magro, é maior do que o magro. Estado de saúde. Estou doente, estou gripado, estou com febre. Naquele dia estou com a imunidade baixa. Naquele dia, se eu tomar um choque, a probabilidade de eu morrer por choque elétrico é muito grande, tá certo? Então, se eu for canhoto, se eu tiver molhado, se eu for gordo, se eu tiver doente naquele dia, eu tenho 100% de chance de morrer por choque elétrico. Então, se eu tomar um choque, a probabilidade de eu morrer por choque é muito grande. De acordo com a intensidade de corrente, pessoal, o choque elétrico ele pode causar o seguinte. Então, vamos lá. De 0,1 a 0,5 mA, leve percepção, nenhum efeito. De 0,5 a 10 mA, né? Então 0,1 a 0,5 mA é corrente de eletrônica. É de 100 micro a 500 microampere. Leve percepção, nenhum efeito. De 0,5 a 10 mA, ligeira paralisia na musculatura dos braços, início de tetanização. O que é tetanização? É quando o corpo começa a encolher, tá certo? Então, a partir do momento que a gente está sendo vítima de um choque elétrico, a tendência do corpo humano é o encolhimento. Esse encolhimento é chamado do quê? De tetanização, tá certo? De 10 a 30 mA até 1/5 de segundo, sem efeito grave. De 30 mA a meio ampere, paralisia na musculatura torácica, sensação de falta de ar, tontura e possível fibrilação no coração. Acima de meio ampere, morte, salvo se houver socorro imediato. Qual é o socorro imediato hoje, pessoal? Massagem cardíaca no peito da pessoa. Então, o que eu vou fazer? A pessoa tomou um choque, primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que soltá-la do ponto energizado. Soltei ela do ponto energizado, o que eu tenho que fazer? Eu vou abrir a boca dela, verificar se ela não tem dentadura, bala, ponte, alguma coisa que esteja enroscado na garganta dela. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se ela está consciente, eu vou bater no ombro dela, perguntar se ela está consciente, perguntar o que aconteceu. Se ela não responder, ela não está consciente. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se ela tem pulsação cardíaca, 2 dedos na carótida esquerda dela, né, em cima do pescoço aqui, próximo da mandíbula. Verifico se tem batimento cardíaco. Se não tem batimento cardíaco, ela está em parada cardiorrespiratória, né? Outra coisa, tem que verificar se ela está respirando. Como que eu posso verificar se uma pessoa está respirando? Através do movimento do diafragma, da barriga dela, né? Ou pegar meu celular e colocar próximo da boca dela. Se embaçar a tela do meu celular, ela está respirando. Se não embaçou, ela está em parada cardiorrespiratória. O que eu vou fazer? Eu vou pegar 2 dedos acima daquele ossinho que a gente tem no meio da costela, que é o apêndice tifoide. 2 dedos para cima, posiciono o dorso da mão, 90 graus com o peito da pessoa, 100 movimentos por minuto, de 4 a 5 centímetros, eu vou empurrar o peito da pessoa para baixo. Né? Feito os 100 movimentos, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se a pessoa está consciente, se ela está respirando, se ela tem pulsação cardíaca. Não tem, mas 100 movimentos no peito dela. Qual que seria o correto? Quando eu começar a fazer o RCP, a compressão torácica no peito da pessoa, pedir para alguém entrar em contato com o SAMU. Né? O SAMU, o mais rápido que ele chega são 30 minutos. Então, você vai ter que fazer 3.000 compressões no peito da pessoa até o SAMU chegar. A hora que o SAMU chegar, ele assume a cena e você fica de lado, tá certo? Então, isso é chamado o quê? RCP, reanimação cardiopulmonar.
O choque elétrico ele pode causar o seguinte. O que é tetanização? Paralisia muscular provocada pela circulação da corrente nos nervos que comandam os músculos, independente da consciência da vítima. É quando o corpo começa a encolher. Estou sendo vítima de um choque elétrico. Meu corpo começa a encolher. Eu estou sendo vítima do quê? De tetanização. Parada respiratória, consequência da tetanização. Seu corpo inteiro encolheu, seu diafragma não mexe mais, seu pulmão não mexe mais, consequentemente você terá aí uma parada respiratória. Queimaduras, que é o que mais acontece. Queimaduras de segundo e terceiro grau, tá certo? Então, o que vai acontecer? Vai pegar fogo na sua pele, a sua pele vai perfurar, pode chegar no osso, chegando aí uma queimadura de terceiro grau. Então, passagem da corrente gera o efeito Joule. O que é o efeito Joule, pessoal? É o aquecimento. Nos pontos de contato com os potenciais ocorrem profundas queimaduras, desidratação e disfunção renal. A partir do momento que você está sendo vítima de um choque elétrico, você vai começar a urinar sem parar e, consequentemente, você ficará desidratado. Fibrilação cardíaca, alterações do ritmo do batimento cardíaco. Seu coração vai acelerar de uma tal maneira, podendo te levar ao óbito. Trajeto, caminho percorrido pela corrente elétrica do corpo humano, no corpo humano. Então, de acordo com a variável 7, condição física da vítima, nós temos aí algumas resistências equivalentes no nosso corpo. Então, de uma mão para a outra, nós temos aí aproximadamente 1 kΩ de resistência. Da cabeça, uma das mãos, 500 ohms. Da cabeça, um dos pés, 1020 ohms. De uma mão para um pé, 1440 ohms. E de um pé para outro, 1680 ohms. Então, um exemplo prático aí. A pessoa tomou um choque de uma mão para um pé. Naquele dia, ela estava com uma resistência até que alta de 1440 ohms. Né? A lei de Ohm enuncia o seguinte. Primeira lei de Ohm. Corrente é igual tensão sobre resistência. Para uma tensão de 127 volts, qual foi a corrente que circulou pelo corpo dessa pessoa? 127 dividido por 1440, que dará 88,2 mA. Ah, mas porém, se eu estiver molhado, se eu estiver doente, esse valor aqui de 1440, ele pode chegar a 200 ohms. 200 ohms, pessoal, o que eu fiz aqui? Eu dividi esse valor por 7, eu multiplico o resultado final por 7. Isso mostra o seguinte, que aqui vai dar o quê? Mais que 500 mA, que vai dar mais que meio ampere. Isso mostra o seguinte, pessoal, que numa tomada de 127 volts, se a gente não tomar cuidado, a gente pode morrer por choque elétrico. Ah, mas o que gruda é o 220, 380 joga longe, 440 joga mais longe ainda? Não, vai depender do quê? Da resistência do corpo humano. Cada pessoa tem uma resistência no corpo dela. Então, é difícil eu falar assim para a pessoa pergunta geralmente quando eu estou dando treinamento. Ah, professor, se eu tomar um choque de 127 volts, qual é a corrente que vai circular pelo meu corpo? Cada pessoa tem uma resistência diferente, tá certo? Então, essa resistência, o que vai acontecer? Quanto menor a resistência, que é isso daqui, ó, né? Quanto menor a resistência, maior é a corrente. Tá certo? Então, se eu tiver com a resistência baixa naquele dia, a corrente elétrica que vai circular pelo meu corpo é muito grande. Agora, pessoal, vamos falar de um outro risco que nós estamos expostos trabalhando com eletricidade, que é o campo eletromagnético. Então, até agora, nós falamos sobre choque elétrico. Então, agora vamos falar sobre campo eletromagnético e depois arco elétrico, tá certo? Então, o campo eletromagnético, ele está voltado para quê? Para a tensão. Que lá no final eu vou falar sobre zona de risco e zona controlada. Vocês vão ver o quê? Que quanto maior a tensão, maior minha zona de risco, maior minha zona controlada. A zona de risco, ela está correlacionada com a indução, com o campo eletromagnético. Então, quanto maior a tensão, maior será o campo eletromagnético. Criado a partir de uma corrente elétrica, campo variável cria tensão, ou pelo movimento da fonte, ou pelo movimento do induzido. Princípio de gerador de corrente alternada, mono ou trifásico. Não confundir com o campo magnético,
que é natural, o eletromagnético, ele é artificial. Regra da mão direita, como é que funciona esse negócio aí? O dedão é o sentido da corrente e os outros dedos o sentido do fluxo eletromagnético. Aí você fala assim, mas aonde que eu utilizo o campo eletromagnético no meu dia a dia? Você não pega o alicate ao perímetro, você envolve um cabo só e já sabe qual a corrente que está passando ali? Aí você fala assim, nossa, que instrumento mágico. Nem encostei no cabo e já sei qual a corrente que está passando ali. Não, não é magia não. O que a garra do alicate a perímetro faz? Ela converte esse arco amarelo, que é a indução, que é o campo eletromagnético, em corrente. Se não fosse o campo eletromagnético, como que faríamos para saber qual a corrente que está passando por aquele cabo? Teríamos que desligar a fonte, cortar o cabo em duas partes, uma ponta do perímetro do lado esquerdo, uma ponta do perímetro do lado direito, ligo a fonte novamente e vejo qual a corrente que está passando ali. Mas graças ao campo eletromagnético, nós não precisamos fazer isso daí. Mas o campo eletromagnético, ele pode causar alguns transtornos para a gente. Quem está exposto ao campo eletromagnético de alta intensidade? Quem fica muito tempo dentro de uma cabine primária, em alta tensão, quem faz procedimento de equalização, que utiliza uma vestimenta de proteção condutiva, que vai lá e se conecta no cabo de alta tensão, quem trabalha com método ao contato, utilizando luva de borracha isolante, classe 2, com a luva de cobertura, vai lá e coloca a mão no cabo, energizado. Quem faz trabalho de manutenção de antena de celular com antena ligada, antena de emissora de TV com antena ligada, essas pessoas estão expostas ao campo eletromagnético de alta intensidade. O que pode causar para essas pessoas? Disfunção em glândulas, tumores, câncer, ainda estudo comprobatório, disfunção em aparelho. Qual aparelho? Marca-passo, amplificador auditivo e dosador de insulina. Então, se você tem um marca-passo, se você tem um amplificador auditivo e um dosador de insulina, você não pode ficar exposto ao campo eletromagnético de alta intensidade. Queimaduras aos indivíduos que usam pino de platina e prótese metálica. O que é isso daí? Eu tenho um pino de platina no meu corpo, eu fiquei exposto ao campo eletromagnético de alta intensidade, a indução. O que vai acontecer? Aquele campo eletromagnético, ele vai envolver meu pino de platina e vai me queimar internamente. Outra coisa, de acordo com o item 10.293 da NR10, nós não podemos utilizar os adornos pessoais. Então, por que eu não posso usar uma aliança quando eu estou trabalhando com eletricidade? Por causa do choque elétrico, por causa do curto-circuito que vai formar o arco elétrico e por causa do campo eletromagnético. Por quê? O campo eletromagnético ele vai envolver a sua aliança e a sua aliança vai esquentar e pode cortar o seu dedo fora, tá certo? Então, o campo eletromagnético ele está mais ligado para quê? Para alta tensão. Para baixa tensão, nós temos que nos preocuparmos com o quê? Com o choque elétrico, com o arco elétrico e com o incêndio. Agora, pessoal, vamos falar dos níveis de tensões contemplados pela NR10. A NR10, na verdade, ela contempla dois níveis de tensões, que é a baixa tensão e a alta tensão, tá certo? O que é baixa tensão? De 50 volts até 1000 volts e corrente alternada, é baixa tensão. De 120 volts até 1500 volts e corrente contínua, é baixa tensão. Acima de 1000 volts e corrente alternada, acima de 1500 volts e corrente contínua, é considerado alta tensão. Então, novamente aqui, que eu já tinha comentado, para a NR10 não existe média tensão. Ou é baixa ou é alta tensão. Outro nível de tensão que não é contemplado pela NR10, a extra baixa tensão. O que é essa baixa tensão? Menor que 50 volts em corrente alternada ou menor que 120 volts em corrente contínua. Direito de recusa. Então, o que é o direito de recusa, pessoal? Antigamente não, até o ano passado, a NR10 tinha um item lá chamado item 10.14.1, que falava sobre direito de recusa. Aí o que aconteceu? As normas regulamentadoras tiveram aí uma revisão e pegaram todos os direitos de recusa de todas as normas regulamentadoras e colocaram esse direito de recusa na NR1.
O direito de recusa hoje, ele está lá no item 143 da NR1. O que fala o direito de recusa? O trabalhador pode interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, a seu ver, envolva um risco grave e iminente para sua vida e saúde, informando imediatamente a seu superior hierárquico. Ou seja, resumindo, toda vez que tiver um risco iminente que possa me machucar ou machucar outra pessoa, eu tenho o direito de recusar a execução do trabalho. Ah, mas como que eu sei que eu tenho um risco e eu não tenho uma medida de controle? Através da APR. O que é a APR, pessoal? É uma análise preliminar de risco. É uma análise que nós fazemos antes e no local do trabalho. Qual é a função primordial da APR? É identificar o risco, é avaliar o risco e é implementar as medidas de controle. Então, se eu tenho o risco, né, se eu identifiquei o risco, se eu avaliei qual o tipo do risco, e eu não tenho a medida de controle do risco elétrico, eu não faço trabalho. É nesse momento que cabe o quê, pessoal? Direito de recusa. Direito de recusa. Agora, vamos falar sobre arco elétrico. Qual a definição de arco elétrico? É a passagem da corrente elétrica pelo ar ou por outro meio isolante. Então, toda vez que uma corrente elétrica fluir pelo ar ou por outro meio isolante, está aparecendo ali o arco elétrico. Qual que é a temperatura de um arco elétrico? 20.000 graus centígrados e chega aí a 160 decibéis. Se a gente for ver a acústica de um avião, ele chega aí a 120 decibéis. O arco elétrico ele chega a 160. Então, naquele momento que você provocou um curto-circuito, um arco elétrico, você vai ficar com um zunido no ouvido pelo menos uma semana. O plasma, o que ele vai te fazer? Ele vai te jogar para trás, a sua vestimenta vai pegar fogo. Se a sua vestimenta não for uma vestimenta anti-chama, é nesse momento que você vai correr. Quanto mais você correr, mais fogo você vai pegar, tá certo? Para que aconteça o arco elétrico, nós precisamos de 3 fatores. Quais são, pessoal? Diferença de potencial, que é a tensão, corrente elétrica, que é a carga, e ruptura de elétrica, por onde os elétrons passarão. Quando eu tenho o arco elétrico, eu tenho enorme liberação de energia térmica e o meio isolante ele fica ionizado. Consequências mais comuns devido ao arco elétrico: queimaduras de 2º e 3º grau e queda. O que é queda? Estou trabalhando acima de 2 metros de altura, conforme diz a norma NR35, devo utilizar o cinturão tipo paraquedista, não estou utilizando o cinto, provoquei um curto-circuito, provoquei um arco elétrico, vou me queimar, vou me assustar e vou cair de lá de cima. Então, fazendo uma correlação aqui, pessoal, o arco elétrico está voltado mais para quê? Para a corrente elétrica. Assim como o campo eletromagnético ele está voltado para quê? Para a tensão elétrica, tá certo? Então, o arco elétrico voltado para a corrente elétrica e o campo eletromagnético voltado para quê? Para a tensão elétrica. Então, numa simples chave, um interruptor elétrico, tem uma chave seccionadora que não pode ser aberta em carga. Por quê? Os elétrons estão fazendo o caminho dele que está gostoso. Aí eu resolvo chegar aqui e abrir essa seccionadora em carga. A hora que eu abro essa seccionadora em carga, pessoal, qual que é a tendência? A tendência são os elétrons pularem da fonte para a carga. Esse movimento que os elétrons fazem da fonte para a carga é o chamado arco elétrico. No procedimento de desenergização, que eu vou falar daqui a pouco para vocês, eu digo uma coisa, que para poder abrir essa seccionadora, o que eu tenho que fazer primeiramente? Eu venho aqui na frente, tiro a carga do circuito pelo meu disjuntor. Né? Por que eu tiro a carga pelo disjuntor? Porque o disjuntor de baixa tensão ele tem a câmara de vácuo. A câmara de vácuo, qual que é a função da câmara de vácuo? É extinguir o arco elétrico, tá certo? Então, tiro a carga do circuito pelo disjuntor. Em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a seccionadora. Então, a gente só pode abrir a seccionadora a partir do momento que a gente tirar a carga do circuito pelo disjuntor, tá certo? Então, o exemplo de seccionadora. Isso aqui é o exemplo de uma seccionadora. Para eu poder abrir essa chave seccionadora, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que desligar disjuntor por disjuntor e, em seguida, abrir essa lâmina, abrir essa seccionadora.
Antigamente se colocava seccionadora no quadro de energia. Hoje, o que nós colocamos? Um disjuntor principal. Com o disjuntor principal, eu posso ligar e desligar ele em carga a hora que eu quiser, tá certo? Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma seccionadora com fusíveis NH. Para eu poder abrir essa seccionadora com fusíveis NH, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar a carga do circuito pelo disjuntor e em seguida abrir essa seccionadora sem carga, né? Em tensão, porém sem carga. Tá bom, pessoal? Em tensão, porém sem carga. A quantidade de energia liberada durante o arco elétrico depende de dois fatores. Quais são? Da intensidade de corrente de curto-circuito. Quanto mais próximo da fonte, maior a minha corrente de curto-circuito. Então, um exemplo. Eu tenho lá na empresa um transformador que rebaixa a alta tensão para a baixa tensão. A minha maior corrente de curto-circuito na baixa tensão é na bucha secundária do transformador. Conforme eu vou me afastando da bucha secundária do transformador, a minha corrente de curto-circuito ela tende a diminuir, tá certo? Então, a minha maior energia incidente é na bucha secundária do trafo. Depende também do tempo de atuação do dispositivo de proteção contra a sobrecorrente. Quanto mais rápido atuar a minha proteção, menor será a energia liberada. A severidade da lesão, que é o machucado ocasionado pelo arco elétrico, depende de três fatores. Quais são? Da quantidade de energia liberada pelo arco elétrico, que é essa parte aqui de cima, da distância que separa as pessoas do local e do tipo de vestimenta que elas utilizam. O que diz a norma regulamentadora 10, referente à vestimenta? Parágrafo 10.292, ela diz o seguinte: as vestimentas de trabalho devem ser adequadas às atividades, devendo contemplar a condutibilidade, que é o nosso caso, inflamabilidade e influências eletromagnéticas. Desde 8/9/2006, as empresas são obrigadas a fornecerem a vestimenta anti-chama para os seus colaboradores que atuem da categoria de risco 1 em diante. Então, essa tabela aqui, pessoal, ela foi extraída de uma norma americana chamada NFPA 70E, edição atual de 2020, que ela dá o embasamento técnico para a gente dimensionar uma vestimenta anti-chama. Por quê? A NR10, somente no parágrafo 10.292, ela diz que nós devemos utilizarmos a vestimenta anti-chama, mas ela não dá um amparo técnico, né, um embasamento técnico para a gente dimensionar a vestimenta anti-chama. Então, o que nós utilizamos? A norma NFPA 70E. Então, nessa tabela excluída dessa norma, nós temos o seguinte, pessoal. Nós temos aqui na primeira coluna, categoria de risco, que vai de 0 a 4. Energia incidente, Brasil, nós utilizamos calorias por centímetro quadrado. E terceira coluna, requisito da vestimenta em função da energia incidente e da categoria de risco. Então, na primeira linha, pessoal, nós estamos trabalhando com a rede elétrica desenergizada. Então, o que é o desenergizar na baixa tensão? Eu desliguei o disjuntor, eu coloquei uma trava, um cadeado, uma etiqueta, verifiquei que eu não tenho tensão nas três fases, posso fazer meu trabalho seguro com a rede elétrica desenergizada. Na alta tensão, o que nós acrescentamos? Nós acrescentamos um aterramento temporário, que é um curto-circuito que a gente coloca nas três fases e liga ao terra, tá certo? Então, quando a gente apenas desliga o disjuntor na baixa tensão e vai fazer o trabalho, você está trabalhando com a rede elétrica desligada. Então, desligar, vocês vão ver depois no procedimento de desenergização, é o primeiro passo do procedimento de desenergização, tá certo? Então, desligar é o errado perante a NR10, porque ela fala do procedimento de desenergização lá no item 10.5.1 da norma, tá certo? Então, desligar é o errado e o desenergizar é o correto. 1 e 2, eu estou trabalhando com a rede elétrica energizada. Então, categoria de risco 2, para baixa tensão, nós utilizamos uma camisa e uma calça anti-chama. Na categoria de risco 0, que eu esqueci de comentar, nós utilizamos o quê? Uma vestimenta de material inflamável, mas que não derreta, o algodão não tratado. 3 e 4 para alta tensão. Ah, mas qual é a vestimenta que nós utilizamos para alta tensão? Risco 4. O mínimo dela é 40 calorias por centímetro quadrado. Aqui eu utilizo um jaleco comprido, uma calça,
uma luva de borracha isolante classe 2 com cobertura por cima para 17 kV ao contato, uma balaclava, um capuz, tá certo? Para eu trabalhar com a rede elétrica energizada na alta tensão. Nesse caso aqui, ó, tá trabalhando na frente de um quadro de distribuição com a rede energizada, né? Qual que seria o correto? Tá utilizando uma vestimenta anti-chama, um capacete com viseira, uma balaclava, um capuz, não, capuz não, a balaclava, um capacete com viseira, luva de borracha isolante classe 00 para 500 volts a contato ou 0 para 1000 volts a contato, botina de segurança, óculos de segurança também por debaixo da viseira, para poder fazer esse trabalho com a rede energizada. Nesse caso aqui, pessoal, o que é esse negócio branco aqui? Isso aqui é o plasma. O que é o plasma? É um material incandescente em alta velocidade que vem para cima da sua vestimenta. Se você não estiver utilizando a vestimenta anti-chama, é nesse momento que a sua vestimenta pega fogo, que quanto mais você corre, mais você pega fogo. Então, o correto, vou interagir com a eletricidade, vou trabalhar na frente do quadro de distribuição, é utilizar uma vestimenta anti-chama, é utilizar um capacete com viseira, uma balaclava por baixo, um óculos de segurança, luva de borracha isolante classe 00 para 500 volts ao contato ou 0 para 1000 volts ao contato, botina de segurança, para eu poder fazer o trabalho seguro com a rede elétrica energizada. Nesse caso aqui, ó, uma vestimenta anti-chama, camisa, calça, jaqueta, né? A jaqueta tem que ser anti-chama. Eu não posso usar uma jaqueta de algodão. Eu não posso usar uma camiseta de algodão por baixo. Por quê? O algodão ele só pode ser utilizado com a rede elétrica desenergizada, que é esse quadro que eu tinha mostrado para vocês aqui anteriormente, tá certo? Com a rede energizada é só a vestimenta anti-chama. Ah, mas eu posso colocar uma camiseta de algodão por baixo? Não. Eu posso colocar uma jaqueta de algodão por cima? Não. Né? A jaqueta de algodão ela não pode ser utilizada por cima da vestimenta anti-chama. Eu tenho que utilizar o quê? Uma jaqueta anti-chama. Posso utilizar a jaqueta aberta do jeito que está aqui? Posso. O que vai me proteger? É a camisa anti-chama, tá certo? Outra coisa, no bolso, quando você estiver interagindo com a eletricidade, você não pode deixar nada, nem caneta, nem celular, nem isqueiro, nem chave, nem moeda, tá certo? Então, vou interagir com a eletricidade, eu tenho que tirar tudo que está no bolso da minha camisa anti-chama. Aqui, pessoal, essa vestimenta aqui é uma vestimenta de 11,3 calorias por centímetro quadrado, é uma vestimenta comprada, que eu vou lá na loja de EPI e compro essa vestimenta, tá certo? É uma vestimenta padrão, que eu compro na loja de EPI, mas o correto seria fazer o quê? Seria customizar a vestimenta de acordo com a instalação elétrica da sua empresa. Ah, mas como que eu customizo a minha vestimenta? Fazendo um laudo de arco e flash, fazendo um laudo de ATPV, que é o laudo que nós fazemos para poder dimensionar a vestimenta anti-chama, né, de acordo com a instalação elétrica que nós temos lá na empresa, tá certo? Isso seria o correto. Nesse caso aqui, ó, camisa e calça anti-chama. Camisa de 8,6 calorias por centímetro quadrado. Foi feito um laudo de ATPV e chegou aí a uma camisa de 8,6 calorias por centímetro quadrado. Calça anti-chama, também de 8,6. Então aí você fala assim, ah, mas qual que é a vantagem de 8,6 para 11,3? Só de olhar a gente percebe que essa vestimenta aqui é mais grossa que a 8,6. Então quanto maior o ATPV que ela protege, mais grossa é a vestimenta. Quanto menor o ATPV que ela protege, mais fina ela é. Nesse caso aqui, qual que é a vantagem? Ela é mais fina e mais confortável, né? Eu consigo trabalhar mais confortavelmente e essa vestimenta, de acordo com a minha instalação elétrica da minha empresa, ela vai me proteger. Por quê? O engenheiro eletricista, ele fez lá o laudo de ATPV, o laudo de arco e flash e dimensionou e customizou a vestimenta de acordo com a instalação elétrica que eu tenho na empresa, tá certo? Então ele customizou e chegou a 8,6, um exemplo. Aqui um exemplo de uniforme,
Isso aqui é uma camisa e uma calça anti-chama de 11,3. Essa aqui tem uma faixa refletiva, essa aqui já não tem. Ah, mas eu posso comprar um colete refletivo e usar por cima? Posso usar o colete refletivo. Mas quando eu estiver interagindo com eletricidade, eu não posso utilizar o colete refletivo. Por quê? O colete refletivo, ele propaga a chama. Aqui, ó, um macacão anti-chama, muito utilizado pelo pessoal da Petrobras, tá certo? Utiliza aí o macacão anti-chama. RF por quê? É americanizado. Flame resistente, resistente à chama. Ah, qual a vantagem de utilizar o macacão? Ele protege o corpo inteiro, tá certo? Medidas que garantem a proteção contra os arcos elétricos. Vamos lá. Usar dispositivo de abertura em carga. Eu sempre tirarei a carga do circuito pelo meu disjuntor. Usar chave de aterramento fisicamente resistente à corrente de curto-circuito considerado em projeto. Usar sistema de intertravamento. Nunca jogar uma fonte contra a outra. Em especial, gerador de energia elétrica contra a rede da concessionária de energia elétrica. Exceto se ela permitir que eu faça um paralelismo momentâneo, eu posso fazer. Se ela não permitir, eu não posso. Usar barreiras robustas ao invés de tela, que proteja contra o arco elétrico. Usar relés sobrecorrentes e utilizarmos principalmente, que eu já comentei, a vestimenta anti-chama. Agora, pessoal, vamos falar de riscos adicionais. Então, além do risco de choque elétrico, arco elétrico, campo eletromagnético e incêndio, a NR10 interpreta alguns riscos como adicionais, tá certo? O que são os riscos adicionais? São aqueles riscos que agravam as consequências dos acidentes elétricos ou que geram os acidentes elétricos. Quais são os riscos adicionais que nós temos aí atrelado ao trabalho com eletricidade? O trabalho em altura, que existe uma norma específica chamada NR35, o trabalho em espaço confinado, que existe uma norma específica chamada NR33, o trabalho dentro de uma área classificada ou ambiente explosivo. Ah, o que é uma área classificada ou ambiente explosivo? Faz de conta que eu tenho uma sala que eu armazeno botijões de gás lá dentro. Essa sala, ela só tem luminária, não tem mais nada dentro dela de parte elétrica. O que vai acontecer? Aquelas luminárias dessa sala, ela tem que ser a prova de explosão, ela tem que ter um certificado emitido pelo fabricante dizendo que ela é a prova de explosão. Por quê? Se der um curto-circuito dentro dela, ela vai dilatar um pouquinho, mas ela volta ao tamanho normal dela. E nada vai sair para o lado externo. Por quê? A área classificada, geralmente, eu tenho lá um botijão de gás. Então, um botijão de gás, está vazando gás. Eu tenho um curto-circuito na luminária. Né? A luminária não é a prova de explosão. Eu tenho um componente, que é o oxigênio. Consequentemente, eu teria o quê? O tetraedro do fogo. Eu teria uma explosão, tá certo? Isso é considerado uma área classificada ou ambiente explosivo. É uma definição sucinta, certo? Trabalho em ambientes com umidade. Então, eu trabalho dentro de uma empresa que tem pulverização de água, o ambiente fica muito úmido, e o ambiente úmido para a gente, lembra que eu falei que corrente é igual a tensão sobre resistência. Quanto mais úmido o ambiente, menor a resistência, maior a corrente, tá certo? Outro, o risco adicional, trabalho em condições atmosféricas adversas. Então, o que é isso daí? Eu estou trabalhando em manutenção de SPDA, de para-raio, sistema de proteção contra descargas atmosféricas, vulgo para-raio do prédio. Então, esse tipo de manutenção, pessoal, na época do verão, nós temos que fazer no período da manhã. Por quê? No período da tarde, é um período que chove muito, que venta muito, que cai muita descarga atmosférica. Então, a probabilidade de uma descarga atmosférica te acertar lá em cima é muito grande. Então, isso é chamado do quê? Trabalho em condições atmosféricas adversas. Agora, vamos falar de uma parte importantíssima do curso de NR10, que é a parte de análise de risco, técnicas de análise de risco. Então, toda vez que a gente for fazer um trabalho, qual que seria o correto? Fazer uma APR, uma análise preliminar de risco. Eu vou falar para vocês como que é essa análise aí. Algumas definições importantes. O que é o perigo, o que é o risco e o que é uma análise de risco. As pessoas fazem muita confusão entre perigo e risco.
Perigo, condição que pode causar algum tipo de dano. Qual é o maior perigo da NR10? A eletricidade, ela é perigosa. Tá? Risco, probabilidade de um dano vir a ocorrer. Quais os riscos que nós estamos no trabalho, expostos ao trabalho com eletricidade? Choque elétrico, arco elétrico, campo eletromagnético e incêndio. Análise de risco, estimativa baseada em avaliação técnica, que nada mais é do que uma análise preliminar de risco. Qual é a sequência para a gente fazer uma APR? Né? Primeiramente, ao chegar para executar o trabalho, eu vou identificar o risco, eu vou avaliar o risco e vou implementar as medidas de controle. Identifico o risco, avalio o risco e implemento as medidas de controle. Né? Então, o que acontece, pessoal? Como o nome já diz, análise preliminar de risco. É uma análise que nós fazemos antes, porém no local do trabalho. Ah, mas quer saber de uma coisa? Amanhã eu tenho 10 ordens de serviço para fazer. Eu vou pegar as 10 APR hoje aqui no escritório, vou preencher as 10 APR e amanhã eu só preencho a ordem de serviço no local. Tá certo? Não, tá errado. Tá errado. Por quê? A análise preliminar de risco ela é feita antes, porém ela é feita no local do trabalho. As medidas preventivas adotadas podem ser, nesse caso aqui, ó, a utilização de equipamento de proteção coletiva, que nesse caso tem aqui o tapete de borracha isolante, o conjunto de aterramento temporário, o que nós utilizamos como EPC, equipamento de proteção coletiva, na baixa tensão. Basicamente é o cone de sinalização e a fita zebrada, tá certo? Então, lá na primeira questão da prova, vai pedir para você colocar se é EPI ou EPC, né? O equipamento que tem lá. Então, EPC é equipamento de proteção coletiva. Quais são os EPCs que eu tenho na primeira questão da prova? Cone de sinalização e fita zebrada, tá certo? Cone de sinalização e fita zebrada é considerado EPC. O que é EPC? Equipamento de proteção coletiva. Equipamento de proteção individual, que eu vou falar mais adiante desses EPIs. Basicamente, o que eu tenho aqui? Ó, luva de borracha isolante, capacete APA total com correia de jugular, máscara para poeira, protetor auricular tipo concha, óculos de segurança, cinto tipo paraquedista, linha de vida, não é EPI, é EPC, trava-quedas é EPI, tá certo? Então a linha de vida é o quê? Ela é um EPC. Ah, professor, por que linha de vida é EPC? Porque várias pessoas podem se conectar a ela. Então o que ela faz? Ela protege o quê? A coletividade. Ela é um EPC, equipamento de proteção coletiva. Ferramentas e acessórios, alicate, chave de fenda totalmente isolado. A sinalização, objetivo, restrição de acesso, diferenciar o equipamento energizado ou não energizado, delimitar a linha de solo e manter corredores de acesso, tá certo? Essa placa aqui, ó, perigo de morte, risco de morte, ela fica geralmente na porta da cabine primária, de alta tensão. Agora, pessoal, vamos falar um pouco sobre medidas de controle do risco elétrico. Vamos falar sobre procedimento de desenergização. Proteção contra contato direto, desenergização. O que é o contato direto? O contato direto é quando eu sei que a rede elétrica está energizada. Se eu encostar nela, eu vou tomar um choque. Ah, o que é proteção contra contato indireto? Aterramento elétrico. Então, eu encostei numa máquina que eu não sabia que estava dando choque. A hora que eu encostei nela, eu tomei um choque, eu fiz um contato indireto com a máquina, certo? Então, o aterramento, tem uma questão na prova lá, vai perguntar assim, o aterramento elétrico é uma medida de controle contra o choque elétrico, tá certo? Então, vamos lá. Nós temos aqui um sistema elétrico, basicamente, nós temos aqui uma fonte, uma seccionadora, o disjuntor e os circuitos em baixa tensão. Eu quero considerar esse sistema como desenergizado para quê? Para fazer minha manutenção preventiva ou corretiva com a rede elétrica desenergizada. Primeiramente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar a carga desse sistema. Por onde que eu tiro a carga, pessoal? Pelo disjuntor, né?
Eu vou lá no disjuntor e desligo o disjuntor. Ah, por que eu posso tirar a carga pelo disjuntor? Porque o disjuntor ele tem a câmara de vácuo. Qual que é a função da câmara de vácuo? É extinguir o arco elétrico, tá certo? Fui lá no disjuntor, desliguei o disjuntor. 2. Seccionamento. Através de contatos visíveis, eu só posso abrir a seccionadora a partir do momento que eu tive a carga do circuito pelo meu disjuntor. Então, fui lá na seccionadora, abri a seccionadora. 3. Impedimento de reenergização. Qual é o impedimento de reenergização? Colocação de trava, cadeado, etiqueta. Aonde? Na minha seccionadora e no meu disjuntor. 4º passo, constatação da ausência de tensão. Vou pegar o multímetro, vou colocar uma ponta de prova no terra, depois eu venho fase, fase, fase. Constatei que eu não tenho mais tensão, posso fazer meu trabalho com a rede elétrica desenergizada, tá certo? Com a rede elétrica desenergizada, nesse caso, para baixa tensão. Para alta tensão, o que eu vou acrescentar, pessoal? O aterramento temporário. Ah, o que é aterramento temporário? O que eu comentei? É um cabo com 4 garras, seção mínima cabo 2 AWG, que equivale a 25 mm². O que eu faço? Eu conecto uma garra no terra e depois eu venho fase, fase, fase. Do lado esquerdo, terra, fase, fase, fase do lado direito. E eu trabalho dentro de uma zona chamada zona de equipotencialização. 6º passo, proteção dos elementos energizados da zona controlada. Se eu tiver algum circuito que está próximo do meu circuito que está em procedimento de desenergização, eu tenho que tomar cuidado para que ele não reenergize acidentalmente o meu circuito. E finalizando aí o procedimento, pessoal, sinalização. Feito isso, o circuito estará desenergizado. Então vejam a diferença básica entre desligado e desenergizado, que são 6 passos adiante, tá certo? Nesse caso aqui, ó, desliguei o disjuntor, coloquei uma trava, coloquei um cadeado. Então essa trava, como é que ela funciona? Eu aperto essa parte preta contra essa parte vermelha, ela recolhe essas travinhas aqui, esse disjuntor ele tem 2 furinhos aqui, desliguei ele, abaixei a alavanca dele, eu venho aqui, solto a trava, coloco um cadeado e coloco uma etiqueta. O conjunto de aterramento temporário, cabo 2, seção mínima, cabo 2 AWG, que equivale a 25 mm². Primeira garra vai pisar no terra, depois eu venho fase, 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 para retirar. Fase, 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 terra, e para instalar. Terra, fase, fase, fase. Então a garra do terra ela entra primeiro, e a garra do terra ela sai por último. Distância do ar que delimita radialmente as zonas. O que eu tenho aqui? Eu tenho o PE. O que é o PE, pessoal? É o ponto energizado. Opa, vou voltar aqui. O PE é o ponto energizado, tá certo? O RR, raio de zona de risco. A ZR, a zona de risco. O raio de zona controlada. E mais a distância, a ZL. Ah, o que é ZL? Zona leste? Não, zona livre. Então, na zona de risco fica quem? O eletricista, que está próximo do ponto energizado, que tem técnicas e instrumentos apropriados para executar o trabalho dele. Na zona controlada fica quem? O técnico, o engenheiro, o encarregado, o supervisor, todos ficam na zona controlada. E na ZL, na zona livre, as pessoas que não estão autorizadas, que não fizeram o curso de NR10, né, e elas não estão autorizadas a participar do trabalho, elas deverão ficar aonde? Na zona livre, tá certo? Então, a zona livre é para as pessoas que não estão autorizadas a participar do trabalho. Então, zona livre, zona controlada e zona de risco. Na prova também vai ter uma questão lá para vocês colocarem simplesmente os balões, elas sigam os balões. O ponto do meio aqui é o PE, a primeira zona aqui é a ZR, a segunda zona aqui é a ZC e a zona de fora aqui é a ZL, tá certo? Zona livre. Aí nós temos uma tabela, pessoal, que diz o seguinte: conforme aumenta o nível de tensão, eu tenho aqui o aumento da minha zona de risco e o aumento da minha zona controlada.
No caso de vocês que estão fazendo aí o curso básico, né, o curso de reciclagem do básico, vocês deverão se ater somente à primeira linha. O que é isso daqui? Se eu estiver a 20 centímetros do ponto energizado, eu estou na zona de risco, até a tensão de 1 kV, que é 1000 volts. Se eu tiver de 70 centímetros até 20 centímetros, eu estou na zona controlada. 71 centímetros, eu estou aonde? Na zona livre, na ZL, na zona livre. Isso é para quê? Isso é para baixa tensão. Para tensão até 1 kV em corrente alternada. Agora, para finalizar, falaremos aí sobre EPI. O que é o EPI, pessoal? É o equipamento de proteção individual. Então vamos lá. Dispositivo de uso individual utilizado pelo empregado destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. O EPI ele é de uso pessoal não compartilhável. Então eu não posso compartilhar uma botina, um óculos, uma vestimenta, um protetor auricular, uma luva. Tudo que é EPI, cada colaborador tem que ter o seu. O cinto tipo paraquedista, ele é um EPI. Então, se ele é um EPI, cada colaborador tem que ter o seu. Então, vamos falar aí da proteção da cabeça. O que nós temos de proteção da cabeça? Capacete. Então, capacete de proteção, aba frontal, que é o jockey, que é esse aqui, que nós utilizamos muito hoje. O aba total, que são esses dois. Ah, mas qual era a crença se utilizar o aba total? Que se o objeto caísse, batesse nessa aba, ele ia ser arremessado para longe. Ah, mas com o tempo viram que essa aba não servia para nada. Além de ser um capacete mais pesado, desconfortável, passou a utilizar o tipo jockey. Qual a vantagem do tipo jockey, pessoal? Eu consigo acoplar uma viseira. Eu consigo acoplar um protetor auricular tipo concha. Né? No capacete aba total, eu não consigo fazer isso daí. Tá certo? Quem trabalha com eletricidade, utiliza o capacete classe B de bola, que protege até 20 kV ao contato. O óculos de segurança para proteção, lente incolor, tonalidade escura. Tonalidade escura para quem trabalha a céu aberto e o incolor para os demais trabalhos. Ah, eu vou trabalhar na frente de um quadro de distribuição com a rede energizada, utilizo uma viseira incolor. Né? Qual que seria o correto? Utilizar um óculos de segurança tonalidade escura por baixo também. Né? Além de utilizar a balaclava. A balaclava, pessoal, é uma touca ninja, né? Que você fica só com os olhos para fora. Mas essa touca, ela tem um tecido anti-chama. O protetor auricular tipo concha de inserção, que são EPIs. A proteção respiratória, que é o respirador purificador de ar descartável, que é o mais simples que a gente tem no mercado atualmente, que protege também do Covid-19. O respirador purificador de ar com filtro, eu consigo trocar esse filtro ativo dele. O respirador de adição de ar, máscara autônoma, que tem um tubo aqui nas costas, muito utilizado pelo pessoal da brigada de incêndio e pelo corpo de bombeiros também. As luvas de borracha isolante, nós sempre utilizaremos uma luva de borracha isolante com uma luva de cobertura por cima. Qual a finalidade da luva de cobertura? Proteger mecanicamente essa luva de borracha isolante. Por quê? Se ela furar ou rasgar, eu tenho que jogar fora, não serve mais para nada. Aí temos uma tabela, pessoal, que fala sobre classe de luva de borracha isolante. Então vamos lá. A classe 00, eu posso trabalhar até 500 volts ao contato. E a tarja dela é bege. O que é a tarja da luva? É isso aqui, ó. A classe 0, 1000 volts ao contato, tarja vermelha. Que é essa luva que eu mostrei aqui no slide anterior. Uma luva tarja vermelha, classe 0 para 1000 volts ao contato. A classe 1, 7,5 kV ao contato, tarja branca. Né? O que é a tarja da luva? Isso aqui é tarja. Né? Essa luva aqui, ó, classe 2, 17 kV, tarja amarela, que é essa luva aqui. A classe 3, 26,5 kV ao contato, tarja verde. E a classe 4, 36 kV, tarja laranja. Acima disso, não existe mais luva de borracha isolante para trabalhar o contato com a rede energizada. O insuflador de luvas para fazer um ensaio mecânico que eu faço aqui com a luva. Eu ponho a luva de borracha aqui nesse disco, fecho ela e encho ela de ar. Ah, professor, eu não tenho um insuflador, o que eu posso fazer? Tiro a luva de borracha da luva de cobertura, coloco uma mangueira dentro dela, ligo a torneira, prendo ela com
os meus 2 dedos, né? E fico vendo se ela está furada ou rasgada. Eu também não vou deixar ela encher até explodir, né? Deixa ela encher um pouquinho e verifique se ela está furada ou rasgada. A luva de cobertura para proteção da luva de borracha isolante, a luva de raspa e de vaqueta. Todas têm proteção mecânica, nenhuma tem proteção elétrica. A luva de proteção tipo condutiva, que é usada com a vestimenta de proteção condutiva, que tem lá o cordão umbilical, que você se conecta na rede, acima de 36 kV, para trabalhar o contato com a rede energizada. Então, é a chamada vestimenta de proteção condutiva, que utiliza aí a luva de proteção tipo condutiva. A luva de proteção de borracha nitrílica, para quem trabalha com óleo escarel. Óleo escarel é um óleo cancerígeno, capacitores e transformadores de distribuição de energia até 1982 eram fabricados com óleo escarel. A luva de proteção em PVC, para quem trabalha com produtos químicos, que é hexanol. A manga de proteção isolante de borracha e o creme protetor para a pele, para quem trabalha com óleo e graxa. O calçado de proteção, tipo botina de couro, cano baixo, cano médio, cano longo. Né? Quem trabalha com eletricidade utiliza bota com biqueira de plástico, biqueira reforçada. Essa bota aqui, cano longo, é para trabalhar no meio do mato, para não tomar picada de animais peçonhentos, cobra, aranha, escorpião, né? E aí vai. O calçado de proteção tipo bota de borracha, a famosa galocha, tem proteção elétrica, proteção mecânica e estanqueidade da água, até a borda. Passou da borda, a água entra. O calçado de proteção tipo condutivo, que é esse daqui, que tem um conector para você conectar na calça. A perneta de segurança, tem uma bota cano baixo, quero transformar em cano alto, utiliza uma perneta de segurança. A blusa e a calça de tecido impermeável, que é a mesma vestimenta que o motociclista utiliza, né? Só que essa vestimenta aqui é para fazer trabalhos indiretos com eletricidade. O colete de sinalização refletivo salva-vidas, que são EPIs. O cinturão de segurança tipo paraquedista abdominal, que são EPIs. O creme protetor solar, fator de proteção mínimo 30. Né? Para quem trabalha a céu aberto, a empresa é obrigada a fornecer um bloqueador, um protetor, né? O protetor solar e o bloqueador, hoje eles são EPIs. Por quê? Ele tem CA. O que é o CA? Certificado de aprovação, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. De acordo com a NR6, o empregador deve adquirir a EPI adequada à atividade do colaborador, fornecer somente EPIs homologados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, treinar o colaborador quanto ao uso adequado do EPI, tornar o uso do EPI obrigatório, se ele fornece, ele tem que cobrar a utilização, substituir o EPI se estiver danificado, ele faz a substituição se estiver danificado do equipamento de proteção individual, é responsável pela higienização e manutenção do EPI. Qual a higienização? Da empresa de farmacêutica, da empresa alimentícia. Na sexta-feira, o que os colaboradores fazem? Eles depositam a vestimenta numa urna, a empresa vai lá, recolhe a vestimenta e na segunda-feira ela entrega uma vestimenta lavada. Manutenção, levar o capacete, a luva de borracha isolante para fazer ensaio de isolação anualmente. Então, isso é a manutenção do EPI. E comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego qualquer irregularidade observada no EPI. Primeiro, ele vai atrás do fabricante, se o fabricante não der jeito, ele vai atrás do Ministério do Trabalho e Emprego. O Ministério, o que ele vai fazer? Ele vai caçar, aí ele vai suspender o CA. O que é o CA? É o Certificado de Aprovação, né? Que é um registro que o equipamento de proteção ele tem lá no site do Ministério do Trabalho e Emprego. Já empregado, o que ele deve? Usar a EPI apenas para a finalidade a que se destina, ser responsável por sua guarda e conservação e comunicar ao empregador quanto às alterações do EPI que venha tornar impróprio para o uso. É vedado o uso de hadrones pessoais no trabalho com instalações elétricas em suas proximidades. De acordo com o item 10.293, o que são os hadrones pessoais? Anéis, alianças, piercing, pulseiras, brincos, gargantilha, correntinha, relógio. Toda vez que eu estiver interagindo direto ou indiretamente com a eletricidade, eu tenho que me livrar desses adornos. Em especial o anel e a aliança, que o anel e a aliança você pode encostar no ponto energizado, provocar um curto-circuito. O campo eletromagnético pode mover sua aliança e pode cortar seu dedo fora. Você pode enroscar sua aliança em algum ponto. Vai esse cara aqui, ele estava em cima de uma escada, a escada começou a tombar,
e ele foi segurar numa prateleira. Por azar dele, o que aconteceu? A aliança, ela arrancou a falange do dedo. Aí o que o médico fez? O que a enfermeira fez? Lavou a pele, tirou a aliança, colocou a pele dentro do saco plástico, colocou o saco plástico dentro do gelo, levou esse cara para o hospital. Chegando lá no hospital, o que o médico fez? Pediu para lavar o osso, encaixou a pele, costurou, fez um buraco na barriga dele, ele ficou um mês com o dedo enfiado dentro da barriga. Depois de um mês, ele tirou o dedo para fora e os anticorpos regeneraram e aceitaram a pele novamente. Então, esse médico ele sabia desse procedimento. Se fosse um outro médico, o que ele faria? Vamos ter que cortar esse dedo agora, tá certo? Vamos resolver essa situação agora. Então, pessoal, era isso que eu tinha que passar para vocês. Da minha parte, era isso que eu tinha que passar para vocês. Espero que vocês possam ter aí assimilado o máximo de conhecimento possível na segurança da eletricidade. O importante é a gente sempre trabalhar com segurança para quê? Para chegar inteiro na empresa e voltar inteiro para casa. A partir do momento que eu não trabalho com segurança, muitas das vezes eu não chego inteiro em casa. Tá bom? Um abraço a todos e fiquem com Deus.